Salve, salve, quebradas! Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do De Quebrada Podcast. Eu sou o Júnior, apresentador aqui do nosso programa. Muito obrigado por ter clicado no nosso canal, acompanhado mais uma edição aqui do nosso programa. Hoje o conteúdo vai ser muito valioso, tá? Vamos estrear alguns testes, vamos fazer alguns testes aqui no novo formato de programa que a gente quer trazer para vocês. E a gente vai começar o nosso programa hoje com o quadro Voz da Quebrada, que é onde eu vou trazer sempre para vocês uma mensagem, uma reflexão, uma dica. E hoje, a reflexão de hoje é que a constância ela vai vencer o desânimo, tá, gente? Se você é constante, você tem determinação para fazer aquilo que é necessário, independente da sua motivação, com certeza você vai vencer no longo prazo, tá? Porque não é todo dia que você vai acordar motivado, querendo fazer as coisas, você simplesmente tem que fazer o que precisa ser feito, independente de coragem, disposição, tá? Você precisa fazer. Então coloca uma regra, uma determinação e vai lá. Vou te dar um exemplo. Tem dia que você vai querer ir pra academia, mas você vai estar desmotivado, desanimado. Só que você vai, porque é a sua obrigação. Você se determinou a fazer aquilo. Então, você precisa ir porque você tem um objetivo muito maior. Beleza? Então, esse é o Voz da Quebrada. A gente começa o nosso podcast assim. Essa é a nossa ideia. Quero apresentar para vocês os nossos parceiros, patrocinadores que vão ficar aparecendo aqui na nossa TV. Hoje eu quero dar destaque para o nosso parceiro Bob, Turma do Bob, que é para você que quer fazer festa, locação de brinquedos. Ele tem também um salão completo para você fazer sua festa, já com todos os brinquedos, mesa, cozinha, tudo equipado, tá? Então o Bob ele leva o brinquedo também na sua festa, aqueles brinquedos inflável, escada, sabe esses brinquedos... futebol de sabão, é muito legal. Então o Bob ele tem toda a gama de brinquedo completa, touro mecânico para quem faz festa em época junina também, tá? E o nosso parceiro Leão Multimarcas, tá? O Leão Multimarcas também é parceiro aqui do nosso canal, tá aí presente faz tempo já com a gente. Então se você quer comprar seu carro, trocar, vender, aqui em Ferraz de Vasconcelos, na Vila Correia, Leão Multimarcas. E a nossa parceria com a G-Pharma. Então, se você precisar de remédio, eles entregam, não só em Ferraz, mas toda a região aqui. Tem motoboy próprio, então o que facilita, né? Às vezes um remédio, um cosmético, uma fralda, se precisar de última hora, eles vão lá e entregam para vocês aí. Os demais parceiros vão ficar aparecendo aqui na nossa TV. Tem na descrição também o telefone, o contato de todos eles. E no nosso site, que é o dequebrada.com, você encontra mais informações das nossas parcerias, tá bom? Além dos nossos serviços também. Eu quero apresentar para vocês os nossos convidados de hoje, tá? Então eu tô aqui com o Luiz Nava e o Ed Carlos, tá? Eu escrevi o nome dele errado aqui, então, mas a gente já corrigiu, a produção já corrigiu já, obrigado produção. Bom, falando do Luizão, ele é apresentador de um podcast chamado DNA, que é o Direto no Assunto Podcast que a gente produz aqui. Ele é palestrante, trabalha na área de recursos humanos há mais de 19 anos, vai falar um pouco pra gente sobre o mercado de trabalho. E o seu colega, o Ed Carlos, que é o colega de bancada no podcast DNA, então também é apresentador, palestrante, tem mais de 34 anos no mercado corporativo, focado no RH, administração, comercial, logística. Então os caras são os brabos do mercado de trabalho e a gente vai falar um pouco sobre eles. Estão apresentando aqui para vocês, muito obrigado pela presença, mostra para eles aí, para geral. Olá pessoal. Fala turma. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado aí pela oportunidade, pelo convite. E vamos aí dar um grande spoiler aí, uma grande ideia para vocês que estão nos assistindo. É isso aí, pessoal. Ele só esqueceu de falar que nós também somos professores. Exatamente. Professores também. Bem lembrado. O que mais? Power Ranger também, só Power Ranger também? Faltou. Eu sou escritor, eu tenho um livro chamado A Biografia Inspiradora de um Profissional com Deficiência. Ele fica lá no site da WeClub. Então, caso vocês queiram acessar, ter o acesso ao livro, fiquem à vontade aí. Caramba, escritor, palestrante, apresentador de podcast, professor. Profissional de RH. E aí, Ed? Um pouco de cada, né? Vai, levanta seu currículo também, levanta sua moral aí, mano. Não fica pra trás, não. Professor também, agora de logística e comércio internacional. Trabalho na área comercial já há mais de 15 anos também. Sempre nesse segmento de transporte, né? Comércio exterior. E já são aí já 30 e poucos anos, mas já fui desde o office boy até o gerente comercial, né? Então, passei por todas as áreas aí, trabalhei no RH também já em transportadora. Então, e a gente vai acompanhando, né? Sempre a questão do mercado de trabalho, os alunos novos também, né? Cada vez que vem um aluno novo, você vai conversando com você, também vai te dando um retorno, como está o mercado, os amigos também falando. E aí a gente vai vendo, né, as coisas aí. Mas são já 34 anos aí de carreira já nesse ramo corporativo já. Rapaz, é muita coisa, hein? É muita coisa. É muita bagagem. 34 anos é uma história, é uma vida, né? Muito. Antes da gente prosseguir aqui, eu queria abrir o nosso Mural da Quebrada. Então vocês são os estreantes aqui desse novo formato, tá? que Então bacana. a Vamos Sara ver. vai colocar aqui o Mural da Quebrada. E aqui que a top. gente
qual que é a ideia desse quadro, tá? A gente trazer algumas fotos dos nossos convidados pra gente comentar aqui, pra vocês contar alguma história. E aí eu pedi pra vocês essas imagens e aí o Luizão mandou aqui um destaque dele aqui, né? Então, a biografia inspiradora de um profissional com deficiência. O que significa essas fotos pra você, Luiz? Essas fotos aí pra mim, elas têm significados assim absurdos, porque principalmente nós, as pessoas falam muito de não ter chance, de não conseguir por N problemas. Mas as pessoas focam muito mais nos problemas do que nas soluções. E isso significa para mim que, por todos os problemas e dificuldades que eu passei, eu consegui superar todos um a um. Então, palestrante ali, meu livro que foi... Eu já vinha estudando esse livro desde 2007, como que eu ia escrever esse livro, quais seriam os temas, o porquê, enfim. E essa última foto aqui é uma foto bem bacana, foi ali no Edifício Sky, aqui em São Paulo. Foi bem bacana um dia que eu fui pra lá me divertir com minha esposa e duas pessoas me encontraram e falaram, poxa, você é o Luiz Nava do RH e tudo mais. E nesse dia eu achei muito bacana, porque essa visibilidade que a gente acaba tendo, que a gente não tem noção, onde, como você bem disse antes de iniciarmos o programa, de onde que nós podemos chegar, né, através da internet, enfim. Então, esse é o significado que tem essas imagens aí. Aliás, essa daqui, além de palestrante, em 2019, eu fui eleito o melhor RH do Brasil. E isso foi muito bacana. Eu quase não compartilho isso, porque as pessoas falam, poxa, tá se vangloriando, então não é nada disso. Mas tem que se vangloriar mesmo, você muito, é foda. Eu nem gosto, sabe? Ganhou mas, o título, né? Mas em 2019 eu ganhei, foi muito legal. Tem que ostentar mesmo, você é foda, cara. Foi bem legal. Por ser esse cara foda, tem que ostentar mesmo. E essa foto aqui, deu muito trabalho pra fazer essa do livro? Então, essa foto do livro eu tirei no mesmo dia com o Ed. Acho que foi um dia antes, que essa foto foi foi no dia 9 de novembro, que eu formei uma turma no dia 10 de novembro em gestão de RH. E essa foto foi lá no auditório da escola. Aí eu peguei essa foto para colocar no meu livro, porque para representar uma pessoa com deficiência que conseguiu ser professor de recursos humanos em uma das escolas mais renomadas em São Paulo, ser palestrante, ser um escritor, ser um pai de família bacana, enfim. Então, por isso que eu achei interessante isso aí. Ah, sim. E aí, Ed, e a sua foto? A minha, vamos lá. Na verdade, as duas estão no mesmo local. É no Senac, ali a gente estava fazendo uma apresentação do curso de assistente de logística. Foram 3 meses de curso, ali uma turma boa também, assim, que desenvolveu, pegou bem o fio da meada. E o outro foi justamente no dia que a gente tirou a foto, né, Luiz? Foi. A gente ficou ali revezando as fotos no mural ali também. Então foi ali no digamos assim, pós-início, eu comecei a dar aula em 2022, mais ou menos. 2022? Foi 2022, isso. E aí a gente tirou, ali era apresentando, né, na bancada ali da turma de assistente de logística, e ali já era um outro curso também de assistente de logística também, só que em outro ano. Que ano foi isso? 2022, 23. Isso. Legal, hein? Isso mesmo. 2022, 23. Vocês estão com moral, hein, gente? Você viu, né? Caramba. É que vale a pena ressaltar, né, que as pessoas ainda trazem muito para si o problema, mas poucas têm a força ou o hábito de ir atrás da solução. Porque problema por problema, o mundo está cheio. Mas e a solução? Então, é muito mais... Claro, é difícil nós focarmos ali na solução, até por conta da vulnerabilidade que a pessoa está naquele momento, de tristeza ou alguma coisa do tipo que ela não conseguiu. E justamente nesse momento é onde que nós mais encontramos pessoas que não nos apoiam do que aquelas que nos apoiam. Então nós, nesse momento, temos que ser o nosso próprio psicólogo. Então foi, cara, é dessa forma que eu consegui achar como e por onde seguir, né? E é isso. Pô, legal. Bom, dando sequência aqui, o próximo tópico que eu separei é o seguinte, eu quero colocar aqui um tópico novo que seria pra gente sortear a nossa audiência, né? E aí eu queria ver com vocês. Eu vou separar com os meus patrocinadores algumas coisas, tipo combo de lanche, pizza, enfim. Já tô negociando com os meus patrocinadores pra gente sortear sempre que eu for fazer um podcast. A gente faz um post depois no Instagram colaborativo, todo mundo junto. Muito legal. E aí a gente ganha audiência e a audiência também ganha alguma coisa. Que legal. E aí eu queria ver com você, Luizão. Você não quer sortear, dar um livro desse pra nossa audiência, não? Com certeza, com certeza. Pode ser digital mesmo. Não, eu faço questão de dar o físico. A gente, sei lá...
Ou se a pessoa estiver próxima aqui de Ferraz, eu deixo aqui algumas, sei lá, algumas 5 ou 6 livros com vocês aqui, vocês entregam. Ou se a pessoa estiver fora daqui de São Paulo, a gente manda digital, não tem problema nenhum. Mas você pode deixar super 6, top. porque ficam seus 3 meu e 3 seu. Né? Já que eu não tenho livro. Pode ser. Já que Você eu paga ainda encadernação. Pode ser. já que eu ainda não tenho livro, pode ser. Ainda não tem o Ainda livro? não tem. Pô, mas legal, cara. Ainda não tem, mas eu te ajudo a fazer, se você quiser. Aliás, o Luiz já falou isso pra mim várias vezes. Você é Você tá ghostwriter na hora também? de fazer. Ah, cara, mais ou menos, mais ou menos. Como eu mencionei, eu não gosto muito de falar, sabe? Tipo, cara, isso, sabe, eu não... Mas assim, cara, eu ajudo isso. Precisar de algum apoio, cara, a gente ajuda, né? Aí, Edson, lançar o livro aí, ó. Não, ele é bom. Ele falou pra mim, Fred, lança, tal, não sei o que. Ele falou uma época, foi ano passado que ele falou. Tava na correria danada, que você tem que ter o tempo, né, Carlos? Não adianta tem que também ter, querer cara. fazer assim, não. Você tem que parar, dedicar pra fazer isso. Como eu tava numa fase de troca de trabalho e tudo, eu falei, não, vou segurar um pouquinho. Mas é uma coisa que dá pra pensar bem. Não, e é bacana, o Carlos, porque Que ajuda muito outras pessoas, né? além de ajudar, cara, Repercussão. eu acho que fica um legado aí, porque nessa terra aqui, a única coisa que nós vamos deixar é a lembrança. E eu quero deixar pelo menos as boas lembranças, né? Para as pessoas que me acompanharam, que estiveram próximas de mim, né? Então, se eu não conseguir te ajudar, isso é meu lema. Se eu não conseguir te ajudar, em forma alguma, eu vou te atrapalhar. Eu prefiro estar longe. Então, isso que eu falo. Ed, se você precisar, cara, vamos fazer. E o Ed também sempre tá me auxiliando em várias coisas aí. E, enfim, então a camaradagem é isso, né? E é uma forma de você deixar um legado também, né? Exatamente. Tem livros aí que a gente acompanha há milhares de anos, tem na história. Sim. Então tá aí até hoje, né? Então é uma forma de se eternizar a sua palavra, né? Sim. Sim. Eu queria começar o nosso bate-papo aqui. Já começou, né? Na verdade. Mas assim, eu queria dar uma introdução aqui para abrir um espaço para vocês contar um pouco da história. Né? A gente tá aqui hoje, para quem não é de São Paulo, no extremo leste da cidade de São Paulo, né? Vocês são aqui da região, então eu queria que vocês contassem um pouco de como que foi a vida de vocês aqui, as dificuldades, os Legal. desafios, porque hoje vocês são professores acadêmicos, sabe? Então é um outro nível e a gente sabe que a nossa população tem uma grande dificuldade de leitura, uma grande dificuldade de estudo, Uma né? E carência. vocês conseguiram vencer essas barreiras mesmo estando aqui no extremo. Então eu queria que vocês contassem um pouco da história de vocês aí, a vida de vocês até chegar nesse presente momento. Maravilha. Eu tenho toda a honra de deixar o Ed iniciar isso, porque ele é um cara sensacional, assim. O pouco tempo que eu conheço ele, parece que eu conheço ele há 50 anos, cara. Parece mesmo. Então eu dou essa honra pra ele iniciar aí, fica à vontade. Meu E é querido. engraçado que ele tem que falar em 50 anos, né? Ele insiste Ele em falar em insiste, né? 50 anos. Aumentar né? os anos, né? Não. Hoje em dia, né, pessoal, é diferente, né? A gente tem aí, né, Carlos? Hoje o estudo tá muito mais fácil, né? Na nossa época não era assim. Não né, era Luiz? assim. Então, até mesmo o curso superior era muito mais caro, né? Eu cheguei a fazer na época educação física, onde era R$1.000 a mensalidade. Hoje você tem muito mais barato, tem a forma online, era tudo presencial na época. Então, eu acho que partiu principalmente dos meus pais, né? Mesmo sem muito estudo, eles focarem nisso, né? Quererem que a gente sempre estudasse, que a gente fosse na escola. Eu nunca repeti de ano, né? Também nunca passei por prézinho, muita gente passou. Eu também nunca passei. Né? Eu nunca passei, não sei nem como é que é, né? Só meus irmãos, tudo, mas... Então, assim, sempre entrei adiantado na escola também, né, Carlos? Então, isso também, assim, não pode repetir aquela questão, aquela pressão. E aí, aquela questão, né, trabalhando tal. Entrei tarde até na faculdade, geralmente quando você termina o 2º grau, você já ingressa, né? Mas não tinha essa condição, continuei trabalhando e depois de um tempo, aí sim, eu comecei realmente a estudar, né? Aí fiz educação física, não era o que eu queria. Depois eu migrei para o comércio exterior, fiz comércio exterior, depois de um tempo fiz administração também. E aí comecei, né? Aí você começa a ter realmente aí um alicerce, mas tudo foi escola pública, né? Então você tinha que trabalhar e você tinha que estudar. E na época não era, por exemplo, bilhete único, né? Que você faz integração. Era o aqueles passe. passe, né? Então, passe. acabou o passe ali do mês, você tinha que comprar outro passe. Ou ia pé até um certo ponto. E assim. Ou então, porque também eles não tinham aquela opção, Carlos, de também vamos comprar, vou pagar em dinheiro, às vezes não tinha nem troco, né? Às vezes o troco era uma coisa muito ruim no ônibus, então começou bem por aí. Mas assim, eu tive trabalhos assim, sempre muito longos, né? Ao longo do tempo, né? Apesar de 34 anos aí trabalhando, eu não cheguei a 10 registros em carteira, por exemplo, né? Então,
A última empresa que eu tive foi Mogi das Cruzes, eu fiquei 11 anos e meio, né? Então foi bastante tempo também. Então, geralmente assim, eu nunca entrei numa empresa para ficar um ano, né? Apenas numa empresa de logística que eu fui, mas assim, eu saí por uma questão de opção. Mas sempre foi muito assim difícil, porque você tinha que trabalhar, você tinha que se locomover de ônibus, não tinha essa versatilidade de trem, de metrô que tem hoje. Tinha, mas era muito pouco. Então eu tinha que me locomover com ônibus. Então você saía, estudava no Carrão, por exemplo, Tatuapé, para pegar um ônibus direto para Guaianazes, né? Então o ônibus levava 45 minutos para uma hora No de dia noite. bom. No dia bom. E não tinha ar-condicionado, Não. né? Era aqueles bancos realmente com aqueles assentos bem duros. Então você tinha que dormir. Você encostava ali, você dormia. Eu dormia mais no ônibus do que dentro de casa. Chegava em casa 1 hora da manhã, mais ou menos, ia comer alguma coisa, tomar banho para acordar 4h30 para estar 5 horas no ponto. Então dormia muito mais no ônibus. O ônibus levava 2 horas para o Parque Dom Pedro. Então era muita coisa. Hoje em dia não. Pode até levar, digamos, 2 horas, mas não chega a tanto, né? Então foi assim, aquilo que eu falo. Se você tem realmente um objetivo, você quer, você consegue, né? Hoje em dia você tem a facilidade de você estudar de casa, né? Você tem aí os cursos aí à distância, né? Então, isso facilita bastante. Nossa época não tinha. E na nossa época a gente tinha professores ótimos também, né? Da onde você podia estar ali com eles, você podia se espelhar neles, você podia estar conversando ali com eles, né? Aquela época até o professor pegava um caderno seu, né? E guardava, né? Tinha isso também. Então a gente via nos nossos professores as referências, né? Hoje é difícil você ver isso, né? Um adolescente está vendo essa referência, né? Então, eu falo que assim, é um pouco de tudo. Você tem que aprender a ser um profissional também, né? Você vai ter chefes ótimos, você vai ter chefes ruins, mas de todos eles você tem que tirar alguma coisa. Eu tive um chefe no início da minha carreira que ele era terrível, era bem cascadura, mas assim, ele tinha algo de bom, ele tratava bem os clientes e fui aprendendo aquilo com ele. Isso me ajudou bastante, né? Então, peraí, né? Com o cliente, você tem que ir ali e tudo mais e tal. Então, isso me ajudou depois a me formar um profissional, né? Comercial. Então, passei por outras empresas e aí eu via como as pessoas falavam, né? Como elas lidavam com a situação. Isso tudo me ajudou muito. Então, eu falo que hoje, ô Carlos, a gente não tem mais referências. A gente não tem porque hoje em dia é como se as pessoas não tivessem tempo para ensinar e não gostassem de ensinar, né? Então, assim, hoje quando eu dou aula, por exemplo, que eu estou ali dando aula, o Luiz também já dá aula também, quando você dá aula e você vê o aluno ali olhando para você, você fala, putz, o cara tá interessado, né? Você vê aquele olho ali dele brilhando e você vê ele participativo, então você vê o interesse e você vê que, assim, é diferente. E hoje em dia é muito difícil a gente ter essa relação. Eu até coloco isso também um pouco nessa questão da internet ali muito avassaladora, né, que vem, e que as pessoas às vezes não dosam uma quantidade de internet ali, né? Usa a internet, por exemplo, o pessoal, eu não sei fazer tal coisa. Hoje a internet dá tudo, quem não sabe fazer, é só você buscar ali. Hoje, aí a gente tem a IA recentemente, que ela faz tudo, ela fala tudo para você, né? Então, se você analisar, é muito diferente. E assim, antigamente a gente não tinha isso. Então a gente tinha que usar os conhecimentos que a gente tinha de pais, de tios, de familiares. Biblioteca, né? Biblioteca para fazer trabalho, fazer transcrever na mão. No papel, ler tudo, fazer Isso. a mão. Passava Assim, dia, né? Às vezes você tinha só o dinheiro de uma condução, mas você tinha que ir e voltar. Então você ia a pé, né, para a biblioteca de Guaianazes, debaixo daquele sol, e aí você voltava só com as pernas já moídas, você sentava na biblioteca e você falava, putz, agora eu vou descansar. E folha de almaço, né? Exatamente. E tinha que ficar ali passando tudo à mão. Então, assim, os tempos mudaram, bacana, tá ótimo. Mas a gente vê que, assim, falta um pouquinho, sabe, de vontade, né? Se juntar a vontade que as pessoas têm, que deveriam ter com mais essa tecnologia, a gente... De contrapartida, tem alunos ótimos, alunos que você vê que ali você jogou para ele pegou o fio da meada, isso é muito bom. Então, é gratificante, né? Quando você passa algo também e o aluno pega isso. Então, assim, deu para estudar bastante, né? Sempre paguei meus cursos também. Ah, você não podia ter estudado na pública? A pública era, por exemplo, lá na região da USP. Como que você vai trabalhar, estudar na USP e vir para leste? Não tinha como, né? Então isso me atrasou muito também para poder começar a estudar. E depois que eu comecei também, além de ensinar, eu gosto de aprender também. Então tem os dois lados da moeda, né? Então, mas assim, não me faço assim de coitadinho, né? Tem muita gente que fala, ai, poxa, né, sofreu. Não, eu acho que tudo isso faz parte, Carlos, da construção do que você é. Do seu caráter, né? Exato, do caráter, né? Então, assim, se você tá ali, acordou cedo, quantas e quantas noites você dorme 2, 3 horas, 4, você tinha que chegar em casa, fazer um trabalho,
né? Aí já tinha nessa época computador, essa coisa toda. E aí você não teve tempo durante o dia que você estava trabalhando, você estava no transporte público. E aí quando você chegou em casa, você começa a falar, vou fazer o trabalho. E você vai, começa a fazer o trabalho. Quando você vai ver 2 da manhã, putz, eu preciso dormir porque 6 horas... Às 4, é, 5, às 6. 6 horas você já tem que estar saindo de casa um pouco antes, né? E antigamente você tinha que sair muito antes porque você não tinha tanto ônibus, né? Tanto, não estou dizendo que está 100% bom, né? Melhorou muito em relação do que era antes. Mas era muito mais limitada, né? Muito mais limitado. E antigamente você pegar um metrô era coisa para quem tinha dinheiro. Não era, né, qualquer pessoa. O bilhete não era integrado, era mais caro. Então, hoje você tem o metrô e o trem que te liga a qualquer canto muito rápido. Então, eu falo que isso ajuda muito. Ajuda muito para você... eu falo que é um castelo, né? Você vai construindo, pegando essas pedrinhas aí que você teve no caminho e você vai construindo. O importante é você não parar, né? Então, assim, é isso que é legal. Então, e tá sempre se atualizando, né? Acho que o importante é isso, se atualizar sempre. História, né? Cara. É a história de quem não desistiu, né? A história de quem tá no extremo aqui, não teve oportunidade, mas criou as oportunidades, né? E a gente ouvia muito, viu, Carlos? Ah, mas você mora onde? Guaianazes. Já olhavam pra você torto, né, Luiz? Mesmo. Falava-se quando era Zona Leste, mas Guaianazes é um lugar que mata muita gente, isso aqui. E aí e tinha uma época, né, que as pessoas eram muito bairristas. Ah, não vou contratar porque é de Guaianazes, Antes porque eu vi na mesmo, TV. isso é verdade. Né, tinha muito isso. Então, cheguei em alguns casos a esconder que eu morava em Guaianazes no currículo, né? Para tentar ver alguma coisa. E aí a gente vê que é completamente diferente. E até mesmo as pessoas tinham o hábito de falar, putz, você mora em Guaianazes, mas passou naquele programa lá de TV que lá é perigoso, que matou não sei quantos e tal, e tudo mais. Eu falo que assim, hoje, não é só hoje em dia, todo lugar é perigoso, né? Dependendo da hora e o que você esteja fazendo. Mas era uma coisa chata de ouvir. A mesma coisa quando você faz o curso superior. Eu nunca taxei nenhum estudante ou profissional pela faculdade que ele faz. Porque isso não é... Quem faz a faculdade, a escola, são os alunos. Exatamente. Né? Então, assim, é o grau de aprendizado. E tem gente que falava assim, ah, não, você vai fazer o quê? Aquela faculdade X, mas ela é muito popular, né? Ah, não, se você fizer, você não vai entrar. Você tem que fazer USP, Mackenzie, né? Eu vejo tantas pessoas e tantas estudaram essas faculdades e não são bons profissionais, né? Então, ser um bom profissional não requer apenas uma boa faculdade, né? Você tem que ir atrás. Então, eu falo que até uma faculdade EAD, que hoje não é mais permitido, alguns cursos 100% EAD, eu falo que até uma faculdade EAD que você pode estudar em casa, ela muda a vida de uma pessoa, sim. Com certeza. Consegue mudar, sim. Pô, legal. E você, Luizão? Pessoal, eu comecei lá atrás também, né? Eu acho que minha vida inteira eu sempre estudei escola pública, assim como acho que quase 98% da população aqui do extremo leste. Quando eu comecei a trabalhar, eu comecei registrado mesmo pela empresa, foi com 18 anos. Quando eu acabei de pegar minha carteira do alistamento militar, porque até minha carteira do alistamento militar é diferente, porque como eu não enxergo da vista, então ela é diferente. Então tudo isso foi contribuindo para que fosse mais moroso o processo para eu chegar onde eu quisesse chegar. Então tudo isso contribui. Então o Ed falou, poxa, eu nunca repeti de ano, eu repeti de ano 2 vezes. Eu repeti a 4ª e a 6ª série. Pô, mas repetiu por quê? Eu repeti porque eu não ia pra escola na 4ª e na 6ª. Justamente porque naquela época, nos anos 80, lá atrás, até no comecinho de 90, a palavra linda hoje, bullying, que todo mundo fala nas redes sociais, naquela época não existia. Então, como hoje eu uso uma lente de contato na minha visão, porque eu não tenho, mas quem se identifica aí do outro lado, que também é monocular assim como eu, a visão é verde, a nossa vista ela é verde. Eu tomei uma facada na vista quando tinha 3 anos, e ela é verde, atrofiada. Então, na escola, nessa época, eu apanhava muito dos outros por conta disso. Ah, o caolho chegando, ah, o pirata chegando, não sei o que. E era assim, cara, e apanhava mesmo por conta disso. Então, eu repeti a 4ª e a 6ª série porque eu não ia pra escola, porque eu não ia com medo de apanhar. Até num dia que eu contei pro meu pai, eu tinha... Naquela época era diferente. Assim, meu pai sempre foi muito parceiro. Só que a vergonha de falar que se apanhou na rua. E por que se apanhou? Apanhei porque eu não tinha vista. Olha que absurdo. Então, de fato, era muito difícil. E isso é um tema que eu nunca contei pra ninguém, assim, sabe? Nunca expus, assim, na internet.
Minha esposa, eu sou casado com ela há 24 anos. Vai fazer agora dia 22 de dezembro. E ela só veio saber de toda a minha trajetória em 2017. Eu sou casado com ela desde 2001. E ela veio saber em 2017. Tudo isso. Porque, pra mim, sempre foi difícil falar pras pessoas. Até mesmo pra ela que é tua esposa. Exatamente. Porque as pessoas, elas te enxergam como um status. Nossa, o Ed, ele é professor. Ele é um cara que ele não sei o quê. Mas ninguém sabe o que aconteceu por detrás dele pra ele estar ali. E não é diferente comigo. Então, eu nunca gostei de falar isso, porque hoje tudo é vitimização. Tudo. Sim. Então, se você conseguiu... Ah, mas você conseguiu porque você é negro e tem cota. Ah, se você conseguiu, você conseguiu porque você é negro e deficiente e tem cota. Entende? Ah, se você conseguiu, você é negro, deficiente... Não valorizam a tua conquista, Exatamente. Né, você é negro, deficiente, tem cota e mora no extremo leste. Então, sabe? Então, hoje tudo caminha pra isso. Como o Ed bem especificou, ele falou, poxa, empresas que viram no meu currículo Guaianazes já me declinaram no processo. Eu, numa entrevista, a mulher falou, isso tem vários anos, ela falou pra mim assim, entrevistadora, nossa, que bacana, você mora no Itaim e tal, não sei o que e tal, é perto do shopping, e eu pensando assim, olhando no shopping. Não é possível. Que shopping? Você tá falando, mas você não mora no Itaim Bibi? Eu falei, não. Eu moro no Itaim Paulista. Ela, Deus me livre, na entrevista, cara. Sério. Foi desse jeito. Isso foi em 2011, 2011. Esse Deus me livre, você já pensou, né? Não vou ser selecionado. Já era. Perdi o trampo. Fui declinado. Então, e é assim. E você até deve ter pensado, acho que ela vai me falar, eu conheço aí, alguma coisa do tipo. É mais ou menos isso. Na hora que eu falei, não moro no Itaim Bibi, eu moro no Itaim Paulista. Ela, Deus me livre, foi... Sabe, eu cheguei em casa contando, eu dei risada do Deus me livre dela, sabe? E você fala, poxa, passa por essas empecilhos, né? Mas pra eu chegar hoje onde eu tô, eu estudo, cara. Justamente por isso. Justamente por isso. Pra quebrar essas barreiras. E hoje, 2025, você que está aí, 6 de dezembro de 2025, vocês estão nos assistindo, ainda é assim nas empresas, por exemplo. Tá? Então tem Poxa, o cara ele é deficiente. Eu tenho hoje, pessoal, 8 pós-graduações e tô cursando licenciatura em Sociologia. Concluo agora o ano que vem. E a pessoa fala, poxa, o cara é deficiente, ele tem 8 pós-graduações, o cara conhece muito sobre recursos humanos. E, cara, mas eu sou a gestora ou o gestor da área, eu não acato o que ele fala. Não é questão de acatar, é questão de ouvir. Sabe, ouvir. Então, assim, tem muito isso. Então, eu, por exemplo, hoje não conheço uma pessoa com deficiência dentro de uma área de coordenação e gestão. Por quê? Porque 90% não estudam e os outros 10% que estudam, se capacitam, são limitados pela própria empresa, pelo próprio ser humano, pelo próprio gestor, entende? Pelo próprio sistema. Uhum. E as pessoas falam, poxa, isso é vitimização. Não é. Eu sou a prova viva que isso não é. É mito, entende? Então, assim, ó, meu pai era analfabeto, pernambucano, minha mãe super do lar, dona de casa, e é o que a gente falou, tinha que trabalhar, eu pagava minha faculdade com vale-refeição. Quando caía o vale-refeição, eu pagava minha faculdade. E eu demorei também para fazer faculdade, como o Ed falou. Eu me formei no ensino médio, e depois de não sei quantos anos, acho que 8, 9, 10 anos pra frente... Uns 20 e pouco já pra 30, né, Luiz? Quando foi fazer... Quando eu fui fazer a faculdade, eu tinha 29, 30 anos. 29. É porque depois que você termina... Você tá trabalhando, você tá ali, né? Trabalhando, estudando. Quando chega uma hora que você tá cansado também. Então você precisa dar um descanso, né? Aí você dá um descanso, você fala, não vou estudar agora. Aí depois você fala, não, tem isso, tem aquilo, e você vai colocando outras coisas que são, em tese, prioridades. Prioridades, exatamente. E daí, eu pagava a minha faculdade assim, com VR. Quando caiu o VR, eu ia lá, vendia, tinha aquelas pessoas que compravam o VR, eu vendia e já ia no banco, que era do lado, e pagava a mensalidade. Era assim, senão eu não conseguia me formar. Era desse jeito. Então, assim, tinha... Tem que tirar de um lado, né? Exatamente. Tinha dia, e no local que eu trabalhava... Olha, isso é muito interessante. No local que eu trabalhava, eu era da área jurídica nessa época. E no local que eu trabalhava, lá era proibido levar marmita. Caraca. Então, quando eu vendia o VR, tinha vez que o pessoal ia almoçar, Luiz, não, vamos almoçar, não sei o quê. Eu falei, pode ir que eu já vou, não sei o quê. E eu ia lá pro centro, umas 3 ruas atrás, e eu ficava sentado, cara. Eu tinha uma CLT, um livro mesmo,
E eu ficava lendo, na minha hora do almoço eu ficava valendo, porque não podia levar marmita, ou às vezes eu levava aquela bolacha redondinha de água e sal, e eu comia ali, isso era várias vezes, cara. E isso é coisa que eu nunca contei pra ninguém, porque, pô, isso aí tava se vitimizando, tal, mas não é. Isso é minha história. Então, eu não conto justamente pra não chegar nesse nível. Então, assim, as pessoas falam, mas, pô, eu passei por cada uma. E é ótimo. O negócio não é ficar no problema, é passar pelo problema. E eu não vou falar para as pessoas que eu passei por isso justamente por isso. Isso é vitimização. É negro, PCD, periférica, porque hoje tá em alta, é isso. Então é mais um se vitimizando. Então esse tipo de coisa eu não relato. Então hoje eu sou um cara que tem 8 pós-graduações, estou finalizando minha licenciatura em Sociologia, sou escritor, tenho um livro que eu mesmo fiz tudo do início até o término do livro. Sou professor, sou especialista em recursos humanos, mas dentro do mundo corporativo, eu sou apenas mais um, como todos são, só que tem um agravante, eu sou mais um com deficiência. É isso. É isso que... Eu sou mais um que, para a empresa, não sou capaz, não sou capacitado. E isso não é mimimi. 90% ou 100% das pessoas que são deficientes, que estiverem assistindo, vão confirmar isso, porque nós passamos isso dentro das empresas, sim. Isso é fato. 2025, dezembro, sim. Até hoje isso acontece em todas as empresas. Aí você fala, poxa, mas isso é cultura da empresa ou cultura da gestão? É cultura do ser humano. O ser humano ele não está apto para entender que o Ed, vou trazer um exemplo básico. O Ed, que é um professor, só que ele fala, poxa, eu preciso ter uma segunda renda. E ele abre uma sorveteria. Os amigos dele, os amigos são próximos ali da vila, não vai comprar na sorveteria dele, porque os caras entendem que ele tá bem. Então, se o sorvete dele é R$5, o cara paga R$10 com o vizinho, mas o compra o dele por 5. Porque na mente medíocre do cara, o Ed tá bem, então eu não vou comprar nele. E no mundo corporativo não é diferente. É assim que funciona. Então, a minha história é essa. E graças a Deus eu superei tudo. Tenho uma vida bacana. Eu sou um cara muito bem estruturado psicologicamente por tudo que eu passei. E por isso que eu tenho todas essas... Deu forças, né, Luiz? Exatamente. Por isso que eu tenho todas essas qualificações. E meus 2 filhos, um de 19 e outro de 12, eu ensino exatamente isso, cara. A sua força vai vir de você, cara. Muitas vezes não vai vir nem de mim. Porque quando eu era criança, que eu passei por tudo isso, a maioria das forças eu tive que arrumar e tirar não sei de onde. Senão hoje eu seria mais um aí na rua. Aí. Então essa é a minha história. Caraca, mano. Que virada, hein? Que virada. É uma história assim que me pega bastante porque eu me identifico, sabe? E várias vezes eu não tive a mesma força que vocês tiveram de manter a resiliência. Tanto que pra eu fazer uma faculdade, agora no EAD. Porque na época mesmo era muita treta, né? Todas essas dificuldades. E eram outros tempos já. A gente tá falando de outros tempos. Então já vim já com tecnologia. Que você... Com internet. Eu peguei a transição, né? Tá. Então, mas uma coisa que eu não faço questão as pessoas falarem assim, que nem, poxa, essa só fala, poxa, naquela época e tal, hoje, você não fez naquela época, cara, porque eram outros tempos e hoje você tá aí, cara, você tá fazendo, você tá correndo atrás e tá tudo bem, Cada período tem o seu período, tem o seu momento. Sim. Então, cara, se você não fez naquele momento porque não deu, mas hoje você tá fazendo, você vai concluir, você vai avançar e vida que segue, cara. É isso. Confia em você. E olha a estrutura que você criou. Olha o império que você criou. Isso é magnífico. Isso é magnífico. Obviamente que talvez, Carlos, algumas pessoas próximas suas vão falar, poxa, não sei o que, vão querer menosprezar ou diminuir o seu trabalho. Mas, cara, é o que eu falei, reitero. Pessoas medíocres são assim. E não vale a pena carregar e nem gastar voz 30 segundos que seja com pessoas assim, cara. Infelizmente a gente vive cercado, o nosso cercamento aqui, a maioria é medíocre, né? A gente tá numa sociedade não medíocre menosprezando, mas assim, mediano. Né? Da mediocridade, né? Onde tá todo mundo assim, pô, eu tenho meu trampinho, eu tava conversando ontem com o barbeiro, né? Tava cortando cabelo, ontem não, quinta-feira. E a gente tava trocando ideia sobre isso. Ele falou, mano, mas pra mim aqui e tal, eu quero fazer mais e mais. Ele falou, mano, não consigo entender como que as pessoas se contentam com o salário e tal. Eu falei, mano, mas às vezes o cara ganha 2,5 pau. Ninguém ao redor dele ganha isso.
todo mundo ganha 1.500, 1.600 conto, o moleque ganha 2,5 pau, pra ele tá, nossa, eu tô top. Tô voando. Sim. Tô voando. Então, pra ele, mano, tá tranquilo. Ele chegou no topo dele ali e ele tá vivendo a vida. E eu falei pra ele, às vezes aquele negócio da ignorância é uma bênção. É de você não querer mais, você se contentar com o que você tem e você acabar se sentindo bem por não querer mais, sabe? Porque às vezes querer mais, mais e mais é frustrante. Porque você quer sempre mais, sempre mais, sempre mais, sempre mais. Né? Então, assim, a gente tava trocando essas ideias, né? Tipo, viajando essas ideias, assim, porque é embaçado, mano. Mas isso é uma cultura nacional. Você pode perceber que cada país tem um desenvolvimento. Eu não estou falando de política, não. Estou falando de país mesmo, sabe? Da cultura do local. Então, as pessoas se contentam com pouco mesmo. A maioria. Outras não se contentam com pouco. Outras vão atrás, elas querem avançar. Mas isso eu tô falando que é a cultura do local. Eu vou te dar um outro exemplo que é muito simples. Uma pessoa que ela mora, por exemplo, em um local que é um local de risco. E aí o governo vai lá e dá uma casa ou dá um apartamento para ela. Cara, aquela casa, aquele apartamento, ela vai, a maioria das pessoas, tá? Não todas, mas ela vai acabar fazendo, Ed, a mesma coisa que ela fazia lá quando ela morava num lugar que tinha risco. Sim. Entende? Então, quer dizer, a cabeça dela não mudou. E se porventura não se desfizer e voltar para onde foi tirado? A maioria faz. Então, algumas pessoas ainda fazem isso. É porque é a cultura do local, cara. Que está impregnada na mente da pessoa. É isso. Agora eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Vocês que estão aí dentro do mercado de trabalho, acompanhando isso, é o seguinte. A gente tem no Brasil muita gente. O índice de desemprego é sempre muito alto. Muito. E aí, por exemplo, a gente tem vagas de trabalho que são muito concorridas. Tipo assim, mano, eu tô ali, eu ganho 3 pau. Sei lá, pra fazer um encadernamento. E aí o meu chefe fala assim, pô, eu quero que você faça 2 encadernamentos agora. Você vai encadernar e assinar. Beleza. E aí eu falo pra ele, não. O que acontece? Eu sou mandado embora. Sim. E com o meu salário de 3 mil, ele contrata 2 pessoas que ganham 1.500. Porque lá fora, tá todo mundo procurando emprego. Tá todo mundo querendo a minha cadeira. E aí o empresário, o patrão, o chefe ali... Ele sabe essa ciência, ele tem ciência de que se ele mandar embora 1, ele contrata 2 amanhã, né? E aí eu queria ver com vocês, assim, isso é um mito, é uma realidade? Por exemplo, principalmente para você, Luiz, que está no RH diretamente, assim, contratando, a empresa, ela tem essa ciência, ela faz isso propositalmente? Porra, mano, ou você aceita minhas regras aqui, ou é ruim e eu contrato outras pessoas. Muito boa pergunta. Eu vou dar um spoiler, como você já direcionou para mim, mas o Ed vai ficar à vontade também. Mas algumas empresas, sim. Tá? Empresas que não são sérias, empresas que não têm nome no mercado, ou até algumas que têm algum nome no mercado, fazem isso. Onde que nós conseguimos ver esse tipo de ação? Tem um site, pessoal, chamado Glassdoor. Esse site chamado Glassdoor onde eu temos acesso e nós entramos lá justamente para ver a avaliação dessa empresa. Mas quem avalia essa empresa? Os próprios funcionários ou ex-funcionários. Isso é muito bom. Isso e dali você começa a ter um filtro, né, Luiz? Para saber se realmente a empresa é bem conceituada, se estão falando muito bem ou mal dela. Então é bem interessante isso. É como se fosse um reclame aqui, mas das empresas, sabe? Corporativo, né? Exatamente. Isso existe sim, cara. Infelizmente, existe sim. Até porque algumas empresas, elas contratam jovens aprendizes e estagiários para redução de impostos, contratam essa galera e colocam eles para trabalharem igual gente grande. E de forma, às vezes, até por contrato mesmo. De 3 meses, né, Luiz? Oi? Às vezes até contrato de 3 meses e, tipo, se a pessoa não for bem nos 3 meses, tchau. E a empresa sabe que o cara vai aceitar, né? O brasileiro tá desesperado. Pela questão da necessidade. Exatamente. Ó, tem jovem não, mas tem estagiários na área do financeiro ganhando R$900. R$900, cara. Mas o cara trabalha igual um analista. Então a empresa, ela toca o foda-se, cara. Ela faz isso, ela contrata um estagiário, deixa o cara 2 anos ganhando R$900, trabalhando igual um analista, e tá tudo bem pra ela. Acabou o contrato, manda esse cara embora, contrata outro estagiário, R$900. Ao invés dela contratar um especialista ou um analista para ganhar seus R$2.900, R$3.500, R$4.000,
ela, na cabecinha medíocre do dono da empresa, ele tá economizando. Sim. E a vida tá seguindo, cara. E o povo está aceitando. Por quê? Porque não tem de onde tirar. Entende? Esse é o maior problema. É demanda e oportunidade. Aqui, a demanda eu tenho. Ah, apareceu a oportunidade, eu vou abraçar. E é assim que tá acontecendo. No Brasil está acontecendo isso. Pior que é verdade. E aí, Ed? Pior que é verdade mesmo. Você gente... que tá há tanto tempo no mercado corporativo, Cara, 34 anos, eu tava mudou falando, isso do passado pra cá? cara, mudou bastante coisa, né, Carlos? A gente vê o seguinte, é claro que assim, os profissionais mais velhos, mais antigos, hoje eles estão, alguns se aposentando, alguns estão também virando PJ, né? Continuam trabalhando por essa empresa, mas virando na modalidade PJ. E a gente vê que assim, tem uma galera nova, mas essa galera nova é um pouco complicado. Por quê? PJ. Não falam, antigamente se falava muito por telefone, né? Então hoje em dia a galera nova não, a galera ou vai falar com você pelo e-mail ou pelo WhatsApp, pelo Teams, quando falam. Então fica assim muito mais difícil, então ficou tudo muito robotizado, né? E é aquilo que eu costumo falar, se a pessoa está procurando emprego é porque ela está precisando. Todo mundo tem suas contas para pagar. E o que eu sempre falei para o Luiz foi, Luiz, a gente vê que as empresas não estão mais dando respaldo, não estão mais dando um retorno. Isso é uma coisa que é muito ruim, porque você imagina, a pessoa sai de casa e só tem o dia da condução para ir e para voltar. Exatamente. Às vezes a entrevista é perto do almoço. Tem gente que nem almoçava. Eu no passado eu nem almoçava quando tinha entrevista. Voltava de ônibus direto lá para casa para poder, 2 horas e pouco, dependendo do horário. Exatamente isso. Porque realmente não tinha, né? Não, então, assim, é muito difícil. Assim. Hoje em dia a gente vê que assim, as pessoas estão cada vez mais assim, rápidas e práticas. Ninguém quer falar com você por telefone, é no e-mail. Não existe mais. É no WhatsApp. Então a relação ficou muito fria. Então, se antes ela era fria, ela melhorou. Isso aconteceu pós-processo pandêmico, né? A gente sabe que isso acelerou muito. E é uma coisa muito ruim mesmo, muito frustrante. Carlos, acho que a base que o Ed construiu é exatamente essa mesmo. Acho que não. Infelizmente, o mercado de trabalho, a nível mulheres, homens, o que quer que seja, sabe? LGBT, pessoas com deficiência, eu percebo bastante a gama de aproveitamento. Então, eu vou aproveitar que eu tenho essa oportunidade. Se o salário dessa oportunidade é 3 mil, eu vou oferecer 2.100. Se a pessoa abraçar, abraçou, e eu, empresa, economizei tanto, e vou continuar economizando até essa pessoa se cansar e sair ou contratar outra. E a gente tem abraço, né? E a gente tem um contrafluxo aí. Hoje eu conversando com um rapaz aí, ele falou assim pra mim, está difícil de achar funcionário bom. Por quê? Porque ele é um pouco mais das antigas, né? Da nossa época. Então, quando ele fala funcionário bom, ele quer algo ali parecido com o que ele faz. E aí hoje você vê ele falando isso. Por quê? Porque como você tem aí diversos trabalhos na área de final de ano, logística, tudo isso conta. Então, o que acontece? Essas pessoas estão ali, foram feitas ali, preparadas no mercado de trabalho anterior. Só que quando você tem uma quantidade grande de vagas, o que a pessoa faz? Espera aí, tô ganhando um pouquinho nessa, não, no outro eu vou ganhar 100 a mais. 100 reais. Você sabe que tem funcionário que troca. Aí ele larga aquele trabalho e sai. Ah, não, infelizmente tem empresas que ainda não registram, né, Carlos? Tem uma série de coisas. Então, isso também é uma coisa que atrapalha. Mas ontem saiu uma pesquisa no jornal, na TV, e eu achei engraçado, que diz que dos 100% dos novos jovens, 41% quer trabalhar 100% home office. Aí eles começaram a dizer o porquê. Ah, porque as pessoas são chatas, as pessoas isso e aquilo e tal. Então, assim, já tem aquele imbróglio, né? As pessoas são chatas. Então, assim, será que é chato mesmo a pessoa? Será que você não tem que, às vezes, ser um pouquinho mais maleável, né? Será que você não tem que se dedicar? Tipo assim, eu vou me dedicar, vou estudar. Você vê muita gente sendo contratada hoje com diploma, com títulos, né? Mas, às vezes, não tem experiência nenhuma na área. Então, assim, as pessoas acham que só o diploma vai garantir um belo de um trabalho para ela. Você pode ter quantos diplomas forem. Se você não for um bom profissional, não for na escolha certa de uma troca de empresa, você tá ferrado. É melhor você continuar na sua e você vai ficar. E esse negócio que o Ed falou sobre bons profissionais, eu vejo muito as empresas reclamando sobre o tal. Não encontramos bons profissionais. Mas também, o que a empresa tem feito para manter esses bons profissionais? Cara, eu já ouvi de gestor, eu tenho uma graduação, você tem 8 pós, e você vai ser uma sombra para mim. E me demitir, ou não me contratar por conta disso.
Entende? Mas fala que é bons profissionais. Mas ao mesmo tempo, a pessoa que fala que é bons profissionais não contrata porque ela põe esse tipo de empecilho. E a empresa, Exatamente. por outro lado, também ela quer bons profissionais. Só que não tem um VR, o cara tem que levar marmita todos os dias. Não tem uma flexibilidade de um home office. A Não parte de tem. benefícios, né, Luiz? Não Ela tem, conta não tem. O salário, se o piso salarial da vaga é 2.900, a empresa está oferecendo 1.800, 1.850. Porra, que bom profissional que você quer captar? Fala pra mim. Entende? E se a empresa pega um cara, que nem eu sou uma pessoa que não é por ego ou nada do tipo, mas eu sou uma pessoa que indago muito o que eu vou fazer. Eu só vou entrar no campo se eu souber que eu vou fazer o gol. Entende? Então, se é delegado uma determinada função para fazer e eu vou fazer muito bem feito, só que antes disso eu quero saber o porquê disso, daquilo outro. Porque se estourar lá na frente, em mim não vai respingar, porque eu tô guardado, tô com escudo. Entende? Então isso incomoda quem está na gestão. Pô, o cara é um PCD, o cara é não sei o quê, só porque ele tem algumas graduações, ele acha que ele é o pá. Aí escuta isso. Entende? Então, como que a empresa vai manter um bom funcionário, gente? Falta de benefícios, falta de salário, falta de empatia. Ó, isso aqui, cara, é muita burrice. Uma pessoa, ela se sentir intimidada por outra só por causa de uma graduação. O Ed é professor de uma escola renomada. Você acha que eu vou contratar um cara desse pra trabalhar do meu lado? Ele vai ser minha sombra. Tá louco? Isso é burrice. Eu queria uma pessoa dessa do meu lado porque eu aprenderia muito com ele. Só que a pessoa medíocre, a pessoa burra, ela faz questão. É muito mais fácil eu excluir ele e contratar um cara pior do que eu, porque eu contratando uma pessoa pior do que eu estarei por cima dela. Essa é a visão da pessoa medíocre. E é isso que acontece nas empresas. Por isso que não tem gente boa, qualificada. As pessoas boas e qualificadas estão fazendo o quê? PJ, que o Ed falou. É isso aí. É isso que tá acontecendo hoje. E vai continuar acontecendo por longos tempos aí. Isso é importante. Você falou uma coisa, Luiz, que assim, você interroga as pessoas na hora do processo Sim. seletivo. Mas, culturalmente falando, a gente aprendeu que você não poderia questionar. Uhum. Você chega na hora da entrevista de emprego, qualquer questionamento que você fizer ali, você corre o risco de nem ser contratado. Eu já fui. O profissional de RH nem olhar na sua cara, tipo assim, você tá me perguntando o quê? Tipo assim, ele tá por cima da carne seca, você tá precisando do emprego. Isso. Isso é verdade. Isso aí, ó. Quando Isso é foda. eu estava no mercado de trabalho, e eu vou relatar agora isso aqui, essa porra, hein? Eu estava no mercado de trabalho. É ao vivo. Foda-se. Eu estava no mercado de trabalho e uma empresa boqueta, ela é grande, porque ela é multinacional, só que é uma empresa de RH, só de RH. Ela só contrata pessoas de RH. E essas pessoas que ela contrata para trabalhar nas outras empresas como terceiro. Uhum. E a pessoa que estava me recrutando, lá do Rio de Janeiro, ela falou assim, você tem alguma pergunta? Eu falei, tenho. Ela, pensei que você não tinha. Eu falei, se você perguntou, tenho. Tenho sim, ó. É o seguinte, minha função é essa. E eu fiz algumas perguntas pra ela. Cara, essa mulher, ela broxou na hora. Porque ela não sabia responder minhas perguntas. E isso a gente vê muito, cara. A gente vê muitas pessoas dentro de uma empresa que é sênior, só que age como jovem aprendiz, age como um auxiliar, age como uma pessoa que está iniciando no cargo. E quando ela vê um cara igual o Ed, quando vê um cara igual eu, quando vê um cara igual você, ela se sente como? Coagida. Então eu vou declinar esse cara porque ele vai ser minha sombra, ele vai me foder. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Exatamente. Nessa empresa multinacional, eu poderia falar muito bem o nome dela, que começa com M e termina com... Deixa pra lá. Frio. Merda. Exatamente. Inclusive, eu entrei em contato no LinkedIn com a gestora dessa pessoa que estava me recrutando. E você falou alguma E eu falei assim, ó, a sua funcionária, assim, a Sara deu o nome da pessoa lá do Rio de Janeiro, foi. Cara, no outro dia, essa pessoa foi e me declinou do processo. Mandou um WhatsApp pra mim, você está declinado do processo porque a empresa decidiu seguir com outro candidato. Mentira, porque eu tinha entrado em contato com a gestora dela reclamando do atendimento dela. E a gestora não te respondeu? Não me respondeu. Não, ela me respondeu, falou quem é a pessoa. Peguei e falei, ó, o nome dela é essa, esse e essa. Tá aqui o link do LinkedIn dela. Na verdade, eles querem o profissional, né? Mas acabam não querendo pagar, né? Não, querem o profissional e querem que esse profissional tenha cabreço, o nome que fala daquele bagulho. Você não olha pro lado, nada. Só execute. Só executa. Só aperta o botão, não questione, não pergunte, dá amém pra tudo. É isso que eles querem. É isso. É isso mesmo, gente.
Bem desse- Eu queria trazer um outro problema que eu enxergo no meio corporativo, que é a questão de escopo de cargo, subida de cargo. Eu vejo muita gente reclamando porque faz uma dupla função e aí na hora não recebe, e aí vem aquela. Eu passei por isso, né? A falsa promessa. Não, você vai assumir tal cargo por tanto tempo. Estamos te preparando a velha preparação. Essa vaga. E aí você vai assumir esse cargo por um determinado período. E aí, quando passar esse período, a gente analisa a possibilidade. Analisa a possibilidade. E aí eu queria ver com vocês a questão de regra. Porque existe uma regra de você executar determinada função por um tempo, automaticamente você tem que virar aquela função. Você não pode regredir ao cargo anterior. E aí, no mundo corporativo, acontece muito isso. De joga a pessoa lá pra cobrir férias, pra cobrir gestante, pra cobrir um monte de coisa. E sem responsabilidade nenhuma, sem responsabilidade moral com o funcionário. Porque às vezes você mexe com a moral, com o ego, com a autoestima da pessoa. E aí eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa questão, sobre as regras, né? O que a regra diz e qual a opinião de vocês com base nessas regras. Pode falar, gente. Pode você na parte da regra, quanto que é o tempo dessa questão da função? Assim, ó, a função, pessoal, ela é mais ou menos assim, ó. Porque como regra, né, até onde eu sei, o Luiz vai me confirmar isso, se você cobre, por exemplo, férias de uma pessoa... Você tem que né, receber como tal. você tem que receber como aquela função. Se lei. você é analista, está cobrindo a função de um supervisor coordenador, você tem que receber o salário dele. Mas a gente sabe que na prática... Não acontece. Não Não acontece. acontece. E isso é real, isso tem que acontecer. Isso tem que acontecer. Isso é lei, né, Luiz? É lei. Isso é lei. Então, assim, o que a gente vê muito é assim, a pessoa cobre as férias, às vezes faz o serviço dela e demais o da pessoa que saiu de É férias. sempre assim, né? Às vezes fica até mais tarde no trabalho para dar conta, dependendo do departamento. Isso é lei. Ela tinha que receber um percentual, se eu não me engano, né, Luiz? De 20 e poucos %. Ela teria que receber o salário Dela. compatível do cargo que ela está exercendo, que nós, bem mencionado pelo Ed, isso não existe e nunca vai existir, nós sabemos disso. Aliás, isso é uma das pautas na qual tem muitos processos jurídicos. Então, o colaborador, hoje é muito usado o colaborador, né? Não é mais usado funcionário ou empregado, é colaborador. Não, ele está aqui colaborando na nossa empresa. Como diz o Luiz, gourmetizar. Estão gourmetizando tudo nas empresas, mas não é. Então, a pessoa entra na empresa, ela faz a função dela, ela faz a função do coordenador ou da supervisora, não recebe por isso, e esse é um dos maiores motivos das causas trabalhistas. Tá? É isso Desvio de muito. função, né, Luiz, na verdade. Exatamente. E essa parada aí do você falou, nós temos enquadramento, mérito e promoção. Quando uma pessoa ela é promovida para um cargo X, ou seja, promoção, ela subiu de cargo, ela alterou de cargo. De forma alguma, ela pode voltar ao cargo que ela estava. E se essa promoção foi informal? Aí é que... Uma promoção só de boca. Isso aí, quem é que vai... imagina você, o juiz está aí do outro lado e você alega para você... E eu sou o colaborador, né? Agora eu não sou mais empregado, eu sou colaborador. Estou colaborando. Eu acordo 4 horas da manhã... Pra colaborar. Fico 2 horas na condução para colaborar, porque eu gosto de colaborar. Tá? Então, eu não sou empregado. Colaborando sou com a empresa, gastando. Né? Exatamente. Aí eu falo pro juiz, ó, seu juiz, excelentíssimo. Eu estou fazendo a função de supervisor, mas durante 8 meses, mas eu não recebi como tal. Aí ele pergunta pra empresa, qual empresa? Isso é verdade? Não, é que assim, é que eu saio de férias, acabou. Acabou, cara. Nesse período desses 8 meses, eu só vou receber judicialmente. Onde que as empresas estão fazendo o que agora, Ed? Contrando PJ, que é uma grande burrice. É uma grande burrice. Ninguém tem... Aliás... E pagando salários baixos, né, Luiz? Esse é o detalhe. Não é só simplesmente um PJ que vai ganhar bem. Não. As empresas sabem disso. O jurídico da empresa sabe disso. Eu vou contratar o PJ, mas o Ed é PJ, o Carlos é PJ, o Luiz é PJ. O que aconteceu? PJização. Ela trocou todo mundo CLT por PJ, certo? Eu sou PJ, mas eu tenho que fazer as funções exatamente como um CLT, com data e horário de entrada e saída. Exato. Quer dizer, mas eu sou PJ. Se eu sou PJ, eu não tenho esse vínculo com você. Não, mas a empresa impõe. Não, você tem que estar aqui às 8, tem que sair aqui às 18.
É. Porque você é PJ. Mas legalmente isso não existe. É PJização. Então, nesse caso, eu acabo fazendo o quê? Eu acabo entrando com processo nessa empresa por PJização. E a empresa, ela vai perder, ela sabe que ela vai perder. Só que muita gente que está assistindo nós não sabe dessa informação. E aí não entra com o processo. E não entra com o processo. Esse é o problema. E ganha pouco. Aí a empresa, uma empresa que eu recebi um contrato, ô Luiz, CLT é 3.500, PJ 4.500, 1.000 a mais para você pagar o convênio médico e pagar a sua condução, porque você sabe que você não vai ter nada da empresa. Agora eu te pergunto, você acha que R$ 1.000 a mais você paga o convênio, paga a condução, paga a alimentação? Você não paga. Não. É uma falsa ilusão que as empresas estão pregando. Gente, não caiam nessa. Eu, como especialista do ramo, afirmo, não caiam nessa. A não ser que você entre sabendo que você vai processar e você vai ganhar por PJização. Aí, ok. Aí você vai trocar de carro, vai comprar um carro, vai arrumar casa. Então, se esse é o intuito, faça isso. Caso não, não faça. É isso. Tem muito isso, tem muito essa questão da prejudicação. Mas é um problema, né? É um problema. E eu queria puxar um próximo assunto aqui, pra gente falar essa questão do mercado de trabalho, né? O que mudou dos últimos tempos pra cá? Porque antigamente as pessoas ficavam muito tempo num emprego só. O Ed é prova viva disso. Sim. Hoje em dia ninguém fica mais. Tanto a população mudou, quanto as empresas mudaram. Porque antes a empresa ela dava oportunidade de você subir de cargo, de você mudar de área. Ah, eu tô no RH, não tô contente aqui, vai pra produção, vai pra logística. A empresa te movimentava ali dentro para você achar um lugar melhor de produção. Sim. E aí as coisas foram mudando. Hoje não acontece mais isso. Inclusive eu vi um especialista falando esses dias na internet que às vezes compensa mais você sair da empresa, ir para outro emprego, porque hoje eu sou júnior aqui. E aí eu vou procurar uma proposta de pleno numa outra empresa. E aí eu vou como pleno, depois eu volto para cá como pleno, e aí eu vou mudando de empresa até subir de cargo para onde eu quero. Porque dentro das próprias empresas estão amarrando as pessoas ali, Estão. né? E aí eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa mudança do mercado de trabalho. Isso se dá por conta da geração Z que está chegando, que não se dedica? Isso se dá porque as empresas voltaram a contratar pessoas mais velhas, porque não está tendo mão de obra? Eu acho que tem tudo isso, né? Até quando mais cedo eu tava vindo aqui, tinha ido na feira, e o feirante pegou e falou assim pra mim, escuta, tá muito difícil mão de obra. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um pessoal, né, reclamando, falando da questão RH não dá retorno, fiz uma entrevista, ninguém me ligou, ninguém me retornou, porque é frustrante, né, Carlos? Você sai, às vezes você não tem dinheiro para fazer entrevista. Hoje tem muita entrevista via Teams online, eu acho interessante. Mas é interessante também você conhecer aquela pessoa e não deixar de conhecer, porque às vezes a pessoa ela tem uma forma de estar ali na câmera, e muitas vezes, pessoalmente, ela é diferente. Talvez ela vá desenvolver mais. E esse rapaz comentou, falou que tá muito ruim de pessoas. A gente vê realmente que o pessoal tá mais preguiçoso para trabalhar, né? A gente vê... E essa pesquisa que eu comentei do jornal ontem, que passou à noite, eu achei muito legal, porque assim, a cada 7, se eu não me engano, 7, de cada 10, 7 brasileiros, 7 jovens, querem montar seu próprio negócio. Por quê? Porque eles querem flexibilidade de horário, eles não querem trabalhar todo dia, né? Então, assim, de preferência um trabalho 100% home, se não vai fazer híbrido, e por aí vai. Então, eu falo que, assim, o mercado mudou muito a partir do momento que, assim, a gente tinha essa questão, tínhamos, é claro, menos pessoas, né? Tinha bem menos pessoas procurando trabalho, então era muito mais fácil de você arrumar trabalho. Você tem mais pessoas, mais trabalho, e com o passar do tempo, algumas profissões vão se extinguindo. E aí eu falo que assim, as pessoas têm que se adequar e se preparar para as próximas, né? Porque dependendo do que você for fazer trabalhar, bacana, você tem os títulos ali, mas tem coisa que é no dia a dia. E a gente vê que assim, o prestar atenção, né, as pessoas não têm mais aquela paciência de de ensinar, outros não têm aquela paciência de estudar. Todo emprego novo que eu vou, é um caderninho ali, eu começo a anotar as coisas. Por quê? Porque eu sei que tem coisa que eu vou estar usando no dia a dia. E não adianta eu aprendi hoje aqui, eu esqueci. Aí amanhã chegou, Carlos, me passa de novo, como é que faz aquele negócio ali? Fica ruim, porque já mostra que a pessoa não tem boa memória. De repente você falou pra mim e eu não dei atenção. Então hoje em dia é uma gama de coisas, sabe? É muito louco isso. É muita coisa acontecendo e a gente vê que assim, volto a dizer, é péssimo o RH não dar um retorno pra pessoa. Porque a pessoa às vezes está Eu dependendo... nunca tive um retorno que eu fui declinado num processo. Nunca teve? Nunca. Olha aí. Você é um exemplo vivo. Nunca. Então, eu acho que Ou o retorno era positivo ou não tinha retorno.
Então, Mas eu acho que é interessante, né, falar. Sabe por quê? Porque a pessoa dedicou tempo para aquilo. Ela criou uma expectativa. Então fala, olha, não vai dar. É mais fácil você ouvir um não, já de cara, né, Luiz? Do que você ficar tomando sabonetada, enrolando. exatamente. E em relação às promoções, como você perguntou, cara, eu enxergo hoje nas empresas uma morosidade absurda, que vem do alto, que vem lá do alto escalão, da presidência, para a diretoria, para a gerência executiva, para o gerente, para o supervisor, sabe? Vem escalonando. Um telefone sem fio, sabe? Vem até chegar no chão de fábrica, até chegar no pessoal da operação que, de fato, fazem a máquina girar. Então, as empresas, elas estão optando por perder bons funcionários, porque um bom funcionário, ele não é demitido, ele pede demissão. Ele sai da empresa. Do que falar, meu, ele é muito bom, ela é muito boa, vamos promover, vamos incentivá-la, até porque se eu promovê-la, eu vou incentivar os outros demais, que estão vendo a promoção de fato aqui girando. Mas isso não acontece. Ou quando acontece, é um espaço enorme de tempo. 8, 7 anos. Eu vi, cara, o moleque de 10 anos na mesma função. 10 anos. Auxiliar administrativo. 10 anos. De verdade. Só que a função que ele fazia era de analista. Depois de 10 anos, promoveram o moleque para analista. Júnior. Aí eu te faço Entende? uma pergunta. Será que não faltou também, talvez, interesse da parte dele, né, Luiz, de se dedicar? Porque também tem isso. Às vezes o cara não vai promover um funcionário porque vê que o funcionário tá ali para cumprir a carga horária dele e sair. Mas às vezes o cara até cansou já de se dedicar, mano. Exato, Então, mas também aí- tem isso. De repente, O cara, esse- são 10 esses anos, 10 anos que ele ficou lá, será que ele de repente estudou? Será que ele procurou migrar, melhorar o currículo dele? Se ele procurou melhorar, rapidamente ele acha alguma coisa. Não é assim. Eu não concordo com essa não. visão. Sabe por que eu não concordo com essa visão? Eu trabalhei com pessoas, Ed, muito capacitadas, muito boas, capazes de tudo. Sim. E eu digo em relação a 2, 3 idiomas, a formações, a pós, e o cara, 5, 6 anos na mesma função, cara. Então, Isso é foda. Mas você não A acha gente vê isso. Mas você não acha que tem que também ter o interesse também da pessoa, E Luiz? tem, cara. Porque assim, tem, alguns e tem, casos a gente vê que não tem. E tem. Porque Então, tem os dois lados. A gente vê que assim, a pessoa entrou ali, que não é esse caso que eu falei do idioma, por exemplo. que Pô, capaz, cara, não é. o cara, por exemplo, já estudava. Mas eu Porra. conheço pessoas que assim, estão há 8 anos numa empresa, numa instituição, e elas não buscam melhorar, Luiz. Então, aí também tem uma questão de liderança. Será que o líder estimula esse cara a buscar melhoria? Tipo assim, fulano, ó. Então, mas aí, assim, Carlos, mas eu acho que assim, a liderança talvez tenha que partir de você próprio. A liderança Porque breta. nem sempre a gente vai ter um líder, né, ou um supervisor, um superior, que ele vá querer te jogar pra cima. Entra naquilo que o Luiz falou agora há pouco, você tem mais títulos do que eu, vou perder a minha vaga, né? Se o gerente me der do departamento, né, um up, querer, ele pode pensar, peraí, eu tô criando uma cobra pra me engolir depois, pra perder a minha vaga. Isso é pensamento de gente medíocre. E- Um gerente pensar dessa forma. Sim, Porque ele mas pode- a gente ele sabe que tem. Mas a ideia dele é justamente isso: sucessão. Ele sair da gerência para ir para uma diretoria. Essa é a ideia. E trazer ele, que talvez era um supervisor, para a cadeira dele, para a gerência. Mas não. Então é exatamente isso. Quanto mais ou maior a sua informação, maior ou mais dificuldade você tem para chegar. A não ser que você é aquele baba-ovo do chefe, que você leva pão de queijo pro cara todo dia, que você almoça, que o Ed, fulana, o Ed, cara, ele acabou de ir no banheiro pela 4ª vez, hein? Não sei- Aí, cara, aí E esse tem sobe. isso, tá? E tem isso. Tem muito. A maioria do que sobe de carga é Puta que puxação de pariu. saco, mano. Porque, meu, se o gestor dessa pessoa entrar na piscina, essa pessoa morre afogada, porque a boca dele tá no saco. Cara. Cara, será que existe um dado? Deveria ter uma pesquisa, tipo assim, de Nossa, pessoas que porra. sobem puxando o saco, né? Não, deve ter, pô. Porque, mano, tem gente que sobe porque não é competência, velho. Não é competência, Não. é nítido. É nítido. É É nítido. nítido a falta de competência, É gente. nítido. Não, e para a empresa, né, pessoal, para o corporativo, é óbvio que ele não vai facilitar. Não vai. Por quê? Porque aí, de repente, você está ali naquele departamento, digamos, suprimentos. Eu tenho que promover o Luiz. Eu sou o gerente e o Luiz, ele é o meu funcionário. Eu sou analista dele. Se eu, de repente, ficar fazendo um one-on-one ali, né, Luiz, para ver, avaliar, eu vou avaliar o Luiz,
Eu já vi casos, às vezes, que tem pessoas superiores que avaliam os funcionários com nota baixa para que ele não ganhe aumento. Isso. Aumento fora sindicato, dissídio e tal. Uhum. E é o esse mérito. trabalho, essa ferramenta, né, Luiz, é justamente para isso, Uhum. né? Para você ter ali um a um ali com o teu funcionário e conversar com ele. E às vezes tem superiores que avaliam de nota baixa. Por quê? Para não dar um aumento fora de sindicato. Não, isso. E tem o tipo de gestor que ele também analisa você baixo. Ele não tem motivos. Tanto que no ano 1 ali, ele não consegue te dar um motivo pra você melhorar. Exatamente. Aí ele vai lá e fala assim: não, você tá com nota baixa aqui porque esse mês você veio de camiseta amarela e esse novembro azul. Então você não concordou com as Ele quer políticas da achar um empresa. pelo em ovo. Ó, problema seu, empresa, ó. Problema seu. Entende? É isso que eu tô falando. Ó. É esse tipo de coisa. Incomoda. Se você é um cara inteligente, se você é um cara que é foda no que você faz, você vai incomodar. Não tem jeito. Você vai incomodar. E, reitero, volta aí de novo. Agora, se você é uma pessoa que você tá ao sacão do chefe aqui, ó. Olha o tamanho da paulona dele aqui, ó. Você tá aqui assim, ó, babando no ovo do cara. Mano, você vai subir de cargo assim, ó. E é isso que acontece. O Ed tá querendo tá doido pra rir aqui, ó, com o nariz. Mas é verdade, velho. Mas é verdade. E nós ó, eu vejo, cara, analistas que não sabem mexer no Excel, não sabem fazer um PROC V. Mas, sabe, você vê nas empresas que esses caras, os piores, são os queridos. Eles sabem que eles são ruins de trampo. São ruins, cara. São ruins, não conhecem. Eu tive um trabalho que Mas foi parecido com isso também. É isso aí. Eu tava como analista, e aí chegou um rapaz novo, né? E eu falei, nossa, mas... E eu vi que o rapaz era meio, né, desnorteado ali De do onde saiu essa corporativo. porra, né? Tipo, de onde E saiu? aí ele começou a fazer amizade comigo ali no trabalho e tal, não sei o quê. Um dia vamos tomar café, vamos, a gente toma Aí você café. promoveu ele. Não, isso pra mim saber, eu queria saber de onde que esse cidadão veio, né? Aí depois ele me falou o nome de uma pessoa, né? Tá no mercado ainda e tal, não vamos citar o nome. Falei, sou amigo do fulano. Ah, legal. Falei, mas pensei, de repente ele fazia alguma coisa. Eu pensei que ele entrou porque ele era da mesma área. Beleza. Não. O que ele fazia? Ele era de uma área completamente diferente da nossa, do transporte. Ele era padeiro. Então, pra você ver, o cara era um padeiro, ele não tinha formação nenhuma. Zero. Nenhuma formação. Zero conhecimento. Zero conhecimento. Então, Mas assim, tinha o principal, QI. É, exatamente. entendeu? Então, assim, você imagina o cara, o padeiro, ele vai ser bom lá na massa, mas não no transporte. Massava numa o saco do chefe. Numa né? empresa multinacional. Aí, dali, a gente já pegou que ali realmente tinha essa questão toda. Ô, Carlos, eu trabalhei no chão de fábrica, eu fui chão de fábrica há quase 17 anos. Tinha um cara, A fábrica do que, Luiz? chão de fábrica. Mas era o que você fazia lá? Era eletrodoméstico, geladeira, fogão. Tá. Tem um cara que ele entrou na empresa, zero conhecimento na área, zero. Eu trabalhava com paquímetro, altímetro, graminho, essas coisas. E ele tinha zero conhecimento na metalúrgica. Aí depois de alguns meses, a gente conversando e tal, eu falei, você não conhece nada, você não tá conhecendo agora, tal. Você faz o quê? Ele, eu sou pedreiro, não sei o quê, mas fulano de tal é meu primo, o gerente Ele executivo. sem querer contou. O gerente executivo era primo dele. Aí colocou ele como encarregado da Encarregado? galera. Encarregado da galera do chão de fábrica. Você entende? Então, essa parada é a babada no ovo, sabe? É o pão de queijo que o cara leva todo dia, é o churrasco que ele faz na casa do chefe, sabe? É o quantas vezes que o fulano foi no banheiro, quantas vezes que ele ficou fora do computador, quantos minutos. E isso é foda, isso acontece até hoje, 2025, velho. Acontece hoje nessa empresa, essa porra aí. Foda. É muito triste. Deixa abrir a câmera aí. E eu quero fazer com vocês aqui pra gente partir pro encerramento um bate-bola rápido. Já? Bate bola? Bate-bola rápido aqui. Você não vai jogar. Tipo bate-bag. Você não vai jogar vôlei de areia, nem beach tênis, nem Vôlei futebol. de areia. Tênis é com você. Não, né? é Não, muito. Não. vôlei de areia. Vôlei de areia. É, ele gosta de dar manchete. Coisa de rico, né? Vôlei de areia. Coisa de boy, coisa de chefe, né? É, então. O cara que não vira chefe é Vou assim, levar né? vocês pra jogar um O dia. meu negócio é andar de bermuda, chinela havaiana, com o dedão quebrado assim, aí os caras, mano, quem é esse cara? Quem é esse cara na fila do pão? Eu gosto de... Aí não, ele é beach tênis, é frescobol. Eu falei vôlei de areia, nem beach tênis e frescobol. Aí, tá, vou de areia, desculpa aí, ó. Luiz, fica tranquilo. Vamos lá, Carlão. Vamos lá, então. Uma coisa que você aprendeu, assim, uma principal lição que você aprendeu na sua vida, se você puder resumir em uma frase. Honestidade. Ser honesto, cara.
É isso. Ser honesto te leva nos lugares maiores do mundo. Que tipo de honestidade? Honestidade, você ser honesto, não terceirizar culpa, por exemplo. Você fez a merda? Porra, eu que fiz, eu que errei. Cara, desculpa, eu errei. Qual que é a consequência? A consequência é Corrige, né? e é isso, ser honesto. Não terceirizar a culpa. Se você errou, Admitir. assuma. Se você bateu no carro, não tem ninguém vendo. Você saiu da garagem e sem querer ralou no carro. Para, tira foto, escreve um bilhete ali, ó. Deixa seu telefone, fala, pô, foi eu que ralei, entra em contato comigo. Isso aí, e de fato, eu faço isso. Eu faço isso. Isso é uma coisa que eu sempre fiz na minha vida, foi assumir meus erros, cara. Por mais doloroso que seja, mas eu prefiro assumir do que terceirizar o meu erro. Isso aí não é honestidade. E você, Ed? Qual a pergunta de novo? Uma coisa que você aprendeu que você pode resumir em uma frase. Cara, eu falo assim, esse mundo, né, de logística, Comex, eu falo que ele é o mundo, né? O mundo ele gira. Então nunca desmerecer ninguém, tanto da função ou no geral, porque uma hora ou outra você vai acabar encontrando essa pessoa no mesmo segmento de trabalho, né? Então, hoje, de repente, eu posso estar oferecendo um serviço, amanhã eu posso estar na empresa. Então, das pessoas com quem eu passei ao longo desses anos, eu falo com todas. Então, não falo mais com fulano, com Beltrano, não. Carrego eles aí, a mesma coisa com alunos, né? Alunos também, ó, ao longo dos anos, eu também sigo com eles. Então, lembrar que o mundo gira, né? Então, assim... O mundo não gira, ele capota. Entendeu? Então, assim, trazendo para a mais nova, né? Que essa é mais nova também. Mas eu falo justamente isso, que você não pode menosprezar, porque eu já vi ali pessoas que eram estagiárias, hoje são gerentes, né? Então isso é muito importante também. Então eu falo justamente isso. A gente pode se encontrar em alguma parte aí de empresa, mundo corporativo. Cara, e as coisas você pode se encontrar e você tá numa posição diferente, né? Sim. A vida é uma roda gigante. Uma hora você tá em cima, outra hora você pode estar embaixo. Aí fudeu. E são essas pessoas, Carlos, que às vezes vão te dar uma mão lá na frente, né? Então, eu falo assim, você precisa ser você, né? Se você não é de fazer amizade, paciência. Mas, de repente, ali você foi tranquilo, né? Você foi uma pessoa que não causou tanto, né? Ali você foi fornecedor. Então, quando você é fornecedor, procura deixar as pessoas sempre ali próximas, porque... Hoje eu sou fornecedor, amanhã a outra pessoa pode ser fornecedor. Posso precisar daquela pessoa daqui a alguns anos, né? É bem por aí. Um conselho rápido e curto. Seja você. Sempre. Seja você, seja honesto. Não pise em ninguém. Nem que seja para subir 10 centímetros. Se você tiver que subir 10 centímetros e demorar um ano, mas faça isso. Não humilhe ninguém. Não ultrapasse ninguém. Não ultrapasse o seu limite. Limite-se no seu espaço que no maior momento vai chegar. Então, é isso aí. Não pise em ninguém. E você, Ed, um conselho rápido e curto. Estude e se atualize. Os dois são primordiais, Carlos. Estudar não só matéria, mas estudar várias coisas, né? Estudar, de repente, uma forma que você pode melhorar, se atualizar com as coisas que estão aí, né? Acho que é muito importante. Ouvir um podcast. Também, às vezes a pessoa não tem tempo de ver, por exemplo, um jornal, alguma coisa. Vários podcast tem vários. Podcast de vocês mesmo, eu acho sensacional, cara. Aliás, é muito valioso. Aliás, já fica o convite aí, hein? Nova temporada. Aí já. E trazendo pro que você falou, na empresa atual que eu estou trabalhando, uma colega você que não sabe, uma colega de trabalho, ela, quando eu cheguei na empresa, falou, eu te conheço, é a Luiz Nava. Você faz um podcast com um rapaz lá, vocês falam muito sobre pessoas com deficiência, sobre RH, sobre empresa. Cara, seu podcast é sensacional. Eu assisto, porque eu não assisto televisão, não gosto. Eu gosto de ver conteúdos na internet, no YouTube. E eu tava pesquisando lá PCDs. Cara, e apareceu você. Você tem um livro, não tem um livro? Eu falei, cara, eu fiquei besta. Aí eu cheguei na hora, em casa, mandei um áudio pra ele. Eu falei, você não acredita que aconteceu isso. E é o que você falou, podcast hoje... Ninguém nunca me reconheceu. Talvez é por causa do topete. Você tava com boné, andando na rua Pode e ser. tal. Pode ser que seja ser. isso. Acho que é o topete, Pode acho que é a calopsita aí. Mas é o que você falou. É o que você falou. Cara, o podcast tá mudando muitas vidas aí, cara. Não, é interessante. Eu falo que, quando eu falo isso, pessoal, não estudar e se atualizar é importante, né? E às vezes a gente vê que não, mas assim, a gente vê que as pessoas têm tempo de entrar nas redes sociais para ver artista, para ver seguidores, Pra ver influencers, para ver influencers, né? Aquela coisa toda. Então, assim, tem muita coisa disso. Então, tira um tempinho para estudar, né? Tira um tempinho para se atualizar.
E é importante, né? Às vezes você vê ali coisas básicas, você vê assim, você pergunta, às vezes, assim, numa aula até mesmo, coisas que passou na mídia, que teve em páginas de gerais, notícia. né? Exatamente. Vai fazer uma prova de um concurso público se você não tem atualização, né? Vai cair coisa aí recente, 3, 4 meses atrás passou na mídia. Então, é estudar e se atualizar. Eu acho que é importante. E a gente vive, né? Uma vida, a gente vai morrer sem saber tudo e nem precisa, mas é importante você estar em constante aprendizado e evolução. Isso é importante. É fácil, é bom dar algumas ideias assim, né? Agora eu quero ouvir de vocês um arrependimento. Cara, o meu maior arrependimento foi das coisas que não fiz. Eu, Luiz, eu prefiro me arrepender das coisas que eu fiz do que das coisas que eu não fiz. Por exemplo. Isso é muito vago, Luiz. Não, também lógico acho. que não. Conta uma história onde Conta uma história. você se arrependeu de não ter feito. Vamos botar você na forca agora. Não, quer me arrepender do que eu não fiz? É vago. Ah, eu quero ver não. o que você não. Lógico que não. Então Isso, fala uma coisa isso aí. é frase de Instagram. Então vai, fala uma coisa aí que você se arrependeu de não ter feito. Cara, eu me arrependi de não ter casado antes. Casado mais cedo com minha esposa, por exemplo. Por Você quê? casou muito velho? Não, eu casei novo, mas Porque assim, você já tem 84 anos. Você casou o quê? Com 50? por aí. Não, ele tá falando isso, pessoal, porque ele, Não vem, porque não ele vem. faz botox, né? E eu não faço. Continua. Então... Continua. Daqui É a pouco que coloca assim, o link acho aqui. que nós erramos muito em algumas escolhas. Nós erramos por não falar, por omitir. Nós erramos por talvez ocultar algumas coisas. E isso, cara, acaba, na maioria das vezes, levando pra longe da gente a pessoa que de fato gosta da gente. Porra, foda, hein? Então, eu acho que falar sempre a verdade, sabe, cara? Não terceirizar a culpa, como eu falei. E, cara, falar. Se talvez eu tivesse falado algumas coisas lá atrás, algumas outras coisas piores que aconteceram não teriam acontecido. Então, acho que isso é muito válido. Eu me arrependo, assim, de não ter falado algumas palavras quando eram para ser ditas. Então, hoje eu já não tenho mais meu pai, por exemplo. Já não tenho mais minha mãe. Eu perdi meu pai em 2015 e minha mãe em 2017. E eu sempre falei pro meu pai que eu amava ele, sempre. Mas pouco eu falei pra minha mãe que amava ela. Sabe, eu sempre fui muito apegado ao meu pai, por exemplo. Então, eu acho que o que eu me arrependo de não ter falado, entende? É exatamente isso. Caramba, profundo, hein? Conseguimos arrancar uma informação aí, tá vendo? Porque O cara quer ficar em frasinha de Instagram. fica muito vago. Frasinha TikTok. TikTok meu ovo. Chinês. Respeito, chinês. E você, Ed? Um arrependimento? Cara, arrependimento, assim, eu tava até pensando nisso agora há pouco, quando você falou. Pensando em porra nenhuma, você tá me copiando. Copiando você jamais. Cara, não tenho, assim, arrependimento mesmo assim, ô Carlos, o que eu vou dizer pra você? Talvez de não ter começado a estudar mais cedo, né? Esse daí foi um arrependimento meu. Eu acabei, né, termina segundo grau, aí faz isso, faz aquilo, quer dar um tempo. Eu acabei tendo um hiato muito longo aí. E o arrependimento de ter tido muito medo lá atrás, né? Porque eu tive várias oportunidades, inclusive de trabalho, e eu ficava, não, mas se eu for, eu posso ficar apertado, sem grana. E se não der certo? Então esse arrependimento, né, lá atrás, né, eu diria que é aliado com a imaturidade da idade, né, da experiência. Hoje não, hoje eu não tenho mais esse medo, né? Eu falo que depois dos 40 você fica sem o medo e você acaba jogando. Então, e se preocupar muito, tipo assim, como que as pessoas vão ver isso que eu vou fazer? Né? Esse é um grande mal, isso ainda assola as pessoas, né? Então, meu arrependimento era de não ter me preocupado tanto com o que as pessoas iriam pensar lá atrás. Um arrependimento de não ter me jogado antes profissionalmente, né? E um arrependimento de não ter estudado mais cedo, né? Não que isso me fez menor ou uma pessoa, digamos assim, inferior ao que eu sou hoje, mas talvez se eu tivesse arriscado mais, eu teria tido mais bagagem, mais experiência, teria conseguido mais os meus objetivos, né? E a gente acaba carregando muito isso lá de trás. Hoje eu vejo que a garotada de hoje ela já não está mais tão preocupada com isso. Isso é bom, né? Mas eu tive muito medo de trocar, o medo do novo, né? Então o medo do novo é uma coisa assim que você fala, e aí, será que vai dar certo? Ah, não. Eu tô com conta agora, eu não posso trocar de trabalho porque talvez eu vou ganhar menos, eu não posso trocar de cidade, né, que eu já tinha recebido proposta no passado para trocar de cidade, porque eu tinha medo que não desse certo, depois
durante a experiência você sai de lá e volta. E aí o que você vai fazer? E aí o que você vai fazer? Você tenta de novo, né? Então assim, você vai se arriscando. E hoje em dia, se arriscar é uma coisa mais fácil. É uma coisa mais tipo, caiu, levanta, né? Arriscou, levanta. Então isso é muito bacana. Então arrependimento disso, de ter tido medo de tomar as decisões mais no passado, vou começar a estudar mais cedo também. Profundo vocês, hein? Caramba, gostei. Queria mandar um abraço pra galera que tá assistindo aí ao vivo, acompanhando. Passou bastante gente por aqui, até por ser um sabadão, né? Todo mundo na correria. É porque são os nossos alunos. Ah, Alunos, um beijo pra vocês. Escrevam aí, alunos deles. Ó, o Luizinho mandou um salve, o Drinho mandou um salve, a Adriana também. Boa tarde, galera. William, Catarina, Rian, José Henrique. Gente, tem bastante gente aqui. Ó, Muito obrigado pela audiência de todos vocês. A Adriana mandou um comentário aqui, falou que o meu maninho Ed, muito orgulho de você, eu te amo. Lembro de quando eu ia pegar a sua marmita pra você estudar. Olha aí, Sempre verdade. muito esforçada. Verdade, esse teve esse lance mesmo, Carlos. Ela, ela saía, acho que do trabalho, se eu não me engano, ela falava, eu passo aí, pego a sua marmita vazia, né? Então, assim, eu ia, encontrava com ela em algum lugar, não lembro agora, e aí ela levava minha marmita vazia e eu ia estudar. Então tem essa parte mesmo. É que é tanta história, né? Que você acaba. Mas ela ia, a Adriana era terrível. Depois ela foi na faculdade também. Que da hora. Beijo, Dri. Aí o Carlos Alexandre também mandou um salve aí. Meu irmão. Salve, Carlos, Ó, secretário de Favelas de Ferraz. esse você conhece. E eu queria abrir um espaço então pra vocês, pra gente encerrar aqui. Pra vocês falar do Instagram, rede social de vocês, LinkedIn, o que vocês quiserem divulgar, o trabalho de vocês, divulgar o seu livro, enfim. Fazer um pitch de vendas de vocês aí. Legal. Esse é o momento. Pessoal, Merchan. minhas redes sociais, Luiz Nava no LinkedIn, o Instagram, Luiz Nava, _RH, TikTok, é a nossa página, que é o @DNA Podcast 82. Nós estamos lá. E agradeço a todos aí, agradeço aqui também a galera do De Quebrada, Carlos Júnior, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo espaço. Turma, nós, mesmas redes, né? DNA, a gente tá junto, então segue aí. Depois o Carlos vai colocar o link aqui para vocês também, né? Tranquilinho. É de Carlos no LinkedIn, no Instagram é de Carlos 220. Tá bom? Obrigado aí, pessoal. Alunos, manos, valeu. Carlos, obrigado, hein? Obrigado a vocês, gente. Obrigado pela participação e pela oportunidade. Espero que a gente volte aí com mais uma temporada do DNA Podcast. Vamos. Continue, porque isso é muito valioso, tá? O Vamos. programa de vocês, a ideia. E viremos agora a temporada 2026 com algumas novidades. Ixi, lá vem, hein? Aguardem. Aguardem. Galera, se inscreve no canal, acompanha nosso trabalho de redes sociais, de